Quem me acompanha aqui no Estilize em Cena ou nas minhas redes sociais já sabe. Eu vivo repetindo uma coisa: ninguém tem que ter nada. Nem aquela bolsa, nem aquele sapato, nem aquela tendência que a internet jurou que era indispensável. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Porque se existe um universo onde alguns têm que ter, realmente fazem sentido, é o universo da lingerie. E sabe por quê? Porque muitas vezes a gente escolhe o look perfeito, mas só descobre que ele não funciona quando veste. A roupa marca, a alça aparece, o sutiã não sustenta, a calcinha marca, o vestido escorrega, o tecido amarra. E aí, sabe o que acontece? Culpamos o look, quando na verdade o problema estava por baixo dele. Lingerie certa não é detalhe, é estrutura, segurança e, claro, conforto e elegância. E hoje eu quero falar sobre 3 peças que sim, eu considero essenciais. E para falar sobre isso, eu estou aqui na Meia de Seda, que entende exatamente como uma lingerie pode mudar completamente a experiência de vestir. Carla, então eu quero começar por aquela peça que, na minha opinião, é o salvador de muitos looks difíceis, o Tomara que Caia. E o que um bom Tomara que Caia tem que ter para realmente ele funcionar? Uma sustentação, uma estrutura, o conforto. O que na sua opinião, faz do Tomara que Caia, da Meia de Seda, não ser cair. Considerada, exatamente, considerada uma peça tão especial e que não cai? Bom, vamos lá. Vamos parar pra pensar, gente, que um sutiã Tomara que Caia, a ideia dele é não ter as alças, né? Então, se ele não tem alça, aonde ele sustenta, Fran? Aí cai por terra aquela coisa de que é a alça que sustenta o seio. É a base do sutiã que sustenta que faz um Tomara que Caia, e qualquer sutiã, né, ser um bom sutiã de estrutura. O que é estrutura, Carla? É toda essa parte aqui. Então, é o fecho, é a lateral, é a estrutura abaixo do seio, no caso é que a gente tem um bojo e um aro. Sim. Mas não importa, gente, é essa base aqui, os elásticos, os acabamentos, tudo isso é o que faz, de fato, um sutiã segurar. E aí, eu vou até contar pra vocês, né? A alça, ela é 20% só do que faz segurar o seio. Então, por isso que muitas vezes você vê mulheres que, nossa, estão com alças grossas, mas abaixo tem um tecido que não tem sustentação, né? Não tem nem bojo, nem aro, nem a barbatana lateral, não tem a estrutura que eu falo. Tem mulheres, inclusive, que acabam tendo até um degrau, formando um degrau no ombro, porque o peso tá todo nessa alça, né? Sendo que ela não é feita para sustentar todo o peso do seio. Não. A segunda peça é uma que eu quero saber se você também passa por isso aqui na loja, que toda vez que eu falo da bermudinha, não gosto, não quero, me esquenta, me aperta. Sim. Ela é o terror de algumas mulheres até a gente conseguir convencê-las a experimentar. Porque depois que experimenta, vira uma paixão, a queridinha, Sim. né? E qual é a maior transformação que você percebe quando uma cliente encontra a bermuda modeladora ideal? Aquela que está certinha no corpo, no tamanho certo, porque tem uma questão de tamanho que impacta muito nesse primeiro momento de negação. Sim. Vamos lá, gente. Eu falo que essa peça entrega o que toda mulher quer: liberdade. A liberdade de novo, você colocar uma peça e não ficar sentindo ela não ficar te incomodando. Porque assim, a questão, né, Fran, fala, mas aqui enrola, mas aqui sobe, mas aqui desce, mas eu tenho que usar calcinha por cima da bermuda. Então vamos lá. Tô falando sobre a nossa bermudinha Fit Shape. Ela tem um tecido específico de média compressão feito para esse tipo de peça. Então, ela não vai te esquentar. É uma microfibra, né? A poliamida, coelação, que tem essa troca de calor, então não vai te esquentar. Traduzindo isso, gente, ela foi feita para realmente modelar. Exato. Não para te apertar. Exatamente. Porque o que aperta de um lado vai para outro. Não existe milagres. Não existe. Aí só cirurgia, gente. Aí só cirurgia. Então a bermudinha, essas que a gente acaba encontrando e que às vezes é o terror da mulherada, né? Porque me aperta, nossa, Sim. eu mal respiro. Tá errado. Tá errado. E a questão do tamanho, assim, a pessoa vem e fala, eu visto M, mas eu vou comprar uma P.
Não vai. Se você é M, você vai comprar M. Porque E a gente vai enrolar. Vai enrolar. Não, ela vai ficar descendo, ela não vai ficar no lugar. E aí, a questão, além disso, da questão de você ter que usar uma calcinha por baixo da bermudinha. Aqui a gente não precisa. Sim. E, vamos combinar, gente, essa peça aqui, ela não é a mais bonita do mundo. Mas ela salva looks. Salva. Ela salva looks. Ela não é a queridinha dos maridos, Zero. mas ela é realmente uma peça que tem que ter, como eu falei na abertura do programa. Eu também gosto de falar. Eu sou que nem a Fran. Eu não gosto de falar que tem que ter, mas essa tem que que ter, ter. porque ela é libertadora. E aí, o terceiro item que eu elegi como tem que ter é a calcinha corte a laser. Eu acho que ela é o item mais democrático. Acho que todo mundo, de certa forma, aprova, gosta, tem uma. Mas o que faz, Carla, uma calcinha sem costura realmente funcionar? A mesma questão da bermudinha aqui, tecido correto para não enrolar, para não desfiar. O acabamento certo, né? Então, assim, o tamanho... Quando a gente fala em lingerie, para quem nunca foi, nunca viu vídeos de fábrica, isso aqui é uma construção. Existe uma pessoa que chama modelista, que ela constrói de fato como um prédio, uma engenharia, né? Então existe a lateral do tamanho correto, o bumbum do tamanho correto e tudo isso é feito para cada tecido, para cada modelagem, para cada situação. Então, por que a nossa não enrola? Por que a gente entrega de fato o que a gente promete aqui? Porque, e até tem uma maiorzinha, né? Porque como ela é muito sucesso de vendas, a gente tem essa menor, que, por exemplo, essa calcinha foi para mim e para várias pessoas, ela é a melhor calcinha do mundo para treinar. Sim. Ela não marca, então assim, com legging, verdade. roupa justa, é só isso aqui que salva. Porque qualquer elástico numa legging, qualquer renda, não importa, a gente vai marcar. Vai. Então assim, ela realmente entrega tudo que promete. No fim das contas, talvez essa seja a grande verdade. A lingerie certa não aparece, mas faz toda a diferença. Ela sustenta o que precisa sustentar, suaviza o que precisa suavizar e te dá liberdade para vestir o que quiser, com mais segurança, conforto e elegância. Porque se vestir bem não começa na roupa que o mundo vê. E talvez o verdadeiro tem que ter seja esse. Não uma peça específica, mas o conhecimento para escolher aquilo que realmente trabalha a seu favor. Eu te aguardo nas minhas redes sociais, @fran.galvão e, claro, no próximo domingo aqui no Estilize em Cena.